Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornada da Prova Prática, nosso treinamento intensivo da Jornada Prática. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, apresentando esse grande projeto. A gente viu agora no início a importância da gente saber alguns mnemônicos, né? Que é aquele insight que a gente tem ali na hora da nossa prova. Se vocês não têm essa ajuda à memória, como vocês vão estar muito nervosos ali no dia da sua prova, vocês vão acabar se esquecendo. Então, se organizar e organizar da forma correta com esses ensinamentos, através de mnemônicos, VVAC, Simple, MoveG, vai se tornar muito mais fácil vocês se lembrarem ali no dia da sua prova. Então, vocês têm que estar atento, certo? E memorizar essas ajudas de memória que o Dr. Eduardo está ensinando para vocês, que na hora da prova, na hora que vocês estiverem muito, muito ansiosos, vocês consigam se lembrar com maior facilidade, certo? Então, dando início hoje à nossa jornada da prova prática, vamos dar seguimento no tema que é de DPLC, ok? A gente começou na primeira semana com vários temas de clínica médica, dia 25 foi febre reumática, dia 26 doença do refluxo, e agora, no dia de hoje, vamos dar início ao DPLC, ok? Que é um tema de extrema, extrema importância. Demos início à nossa jornada no dia 20 de setembro e vamos até o final com você, te orientar, dando dicas até o final da sua prova, que a gente aconselha para vocês que façam em Curitiba ou Brasília, que é onde existe a melhor estrutura para proporcionar para vocês, ok? Acredito que agora a gente poderia fazer um resumão dos temas que a gente já estudou anteriormente. O que você acha, doutor? É bom, é bom. E antes da gente ingressar ali no nosso primeiro tema, o asma, eu gostaria de dizer, muitas vezes as pessoas não entendem que elas têm que levar para o Revalida blocos de informação. As coisas não podem ser unitárias, elas têm que estar em blocos. Medicamentos, em blocos, o analgésico não vai sozinho, o antitérmico não vai sozinho, o antibiótico não vai sozinho. As itens de finalização em bloco é muito difícil que você tenha que, digamos, só tratar o paciente. Não, você tem que orientar, às vezes você tem que internar, você tem que perguntar dúvidas, você tem que marcar retorno, tem que notificar, encaminhar, né, para o especialista, indicar cirurgia, indicar procedimento, ok? Vocês têm que levar as informações em bloco, os sintomas. Aqui no caso da pessoa, eu tô com tosse. Essa tosse é seca, né? Ou secretiva. Ela tá com. Você tem cansaço, melhora quando? Né? Em que momento do dia você sente isso? Ela melhora ou piora com o quê? Com a intensidade dessa tosse. Quando apareceu, ok? A tosse, todo qualquer sintoma, eu desafio alguém me falar um sintoma, que eu não consigo investigar com a Alicia. Aparecimento, localização, intensidade, característica, irradiação, alívio ou piora. Não tem. Todos os sintomas eu investigo e ganho todos os pontos. Simplesmente eu uso a Alicia para investigar o que o paciente me reclama e eu vou ganhar todos os pontos. É claro assim, ok? Você só precisa repetir. Quantas vezes eu já falei aqui, o Alicia? O problema é que as pessoas não querem falar, não querem repetir. Não sei por que as pessoas não repetem. Meu amigo, eu ia tomar banho e eu ficava aparecimento, localização, intensidade, alívio ou piora, característica, irradiação, localização, aparecimento, localização, intensidade, característica, irradiação. Então, é isso que leva a pessoa a provar. Ela não ter receio de se doar inteiramente, de se dedicar, de realmente acreditar e fazer por ela mesma. Vocês têm que repetir centenas de vezes, ok? Centenas de vezes o esqueleto. O esqueleto tá aí, gente. Tá aí o esqueleto. Tá bem? Eu passo a palavra novamente ao Dr. Douglas, que eu vou buscar um mnemônico aqui que eu tenho aqui, que eu vou enviar para vocês para a gente falar um pouco dele agorinha. Exatamente, a gente se sente muito inseguro na hora da prova, né? E eu passei por isso. E se a gente não tiver
um mnemônico, com ajuda à memória, ficamos perdidos. O nervosismo nos afeta, certo? Ficamos ansiosos, não sabemos o tema que vai cair na nossa prova, e aí ficamos mais ansiosos. E com essa ajuda à memória, vocês conseguem estruturar todo o raciocínio de vocês, tudo bem? É muito importante vocês terem isso em mente, e aprende aqui as nossas ajudas memórias, nossos mnemônicos, com Alicia, com Fevac, MoveG, que vocês vão estruturar o pensamento de vocês, ok? Ao longo da nossa jornada, falamos sobre alguns temas bastante importantes. E aqui está elencado para vocês os temas que foi abordado ao longo da nossa jornada. Já estamos na segunda semana, ok? E aqui está alguns temas importantes que vocês não podem se esquecer. Que tal a gente agora fazer uma ajuda à memória para que vocês lembrem dos principais pontos chaves dos temas que estão elencados aqui? O que vocês acham? E aí, Eduardo, vamos comentar? Bora. Eu mandei mais uma sequência ali para as pessoas printarem, copiem isso. Copiem, tirem foto, leiam, se isolem, leiam isso. Gente, dezenas de vezes, vocês não sabem a importância de aprovar. Às vezes nem a própria pessoa não entende o quão importante para ela é aprovar. Gente, a partir do momento que vocês aprovam, que vocês revalidam, vocês já são milionários. Hoje, uma faculdade de medicina, ela gira em torno aí de 1,5 milhão. Quanto um médico ganha por ano? Em média de 200 mil reais. Então, a importância de vocês aprovar, a perca que traz a não aprovação. Então, galera, treinem insanamente. Apresentação à câmera. Acompanhe aí no chat. Está no chat, eu acabei de enviar. Apresentação à câmera, ler o caso clínico, apresentar-se ao paciente, recepcionar dados pessoais, anamnese, simples, Vevac, Alicia, permissão e paramentação para a solicitação do exame físico. Exame físico, sinais vitais mais específico. O que é isso? Não sei se vocês perceberam, mas eu falei agora o exame físico, e quando chegou em tórax, eu citei que eu queria fazer a inspeção do tórax, a palpação, a percussão e a ausculta, e depois citei ápices, lóbulos médios e bases. Por quê? Porque é DPOC. No DPOC, eu tenho que especificar tudo que eu posso fazer no tórax, entende? Porque é DPOC, meu amigo. É do tórax, o problema está no tórax. Se eu falar que quero fazer inspeção, ausculta, palpação e percussão do abdômen e não falar nada do tórax, certeza que eu vou perder 3 pontos, no mínimo. Então, quando eu falo exame físico, vital, mais específico, é isso, pô. Se você tá em ginecologia, você tem que falar aquilo que é ligado à ginecologia. Citar os detalhes. Se você está em pediatria, você tem que citar os detalhes daquilo que é de pediatria. A gente está girando em torno de clínica aqui, então eu ainda não passei os pontos-chave de pediatria, de GO, de preventiva, que é diferente. Vou citar um. Quando você chega no simples, você perguntou se você vai para o histórico. O que é o histórico lá em ginecologia e obstetrícia, no histórico? Não é só diabetes, hipertensão, antecedentes familiares e pessoais. É antecedentes ginecobstétricos, partos, abortos, cesáreas, procedimentos, ok? Ginecológicos, histórico de CA ou infecções sexualmente transmissíveis, viu? Tem um detalhe, ok? Em pediatria, outros detalhes. Bem, depois de falar aqui, né, mais de 20 minutos sobre aquilo que é muito importante, o que eu falei aqui para vocês é o ouro, é o que aprova vocês. Beleza? Vamos falar então um pouco de asma ocupacional, né? Qual o principal ponto que você tem que saber na asma, gente? Como chega o paciente, né? O que o paciente está sentindo na asma? O que ele sente, Douglas, na asma? Bom, acredito que a principal característica da asma é também aqui na DPLC, que é a tosse, ok? Aquele paciente com histórico também de infecções da via aérea superiores e inferiores, tosse, falta de ar também,
A importância Ai, da falta doutor, de ar. eu fui na casa da Esse- minha avó, ela tem 882 gatos. Ela tem uma prateleira cheia de ursinho. Eu ajudei ela a limpar a casa, tava uma poeira danada. Eu fiz educação física por cima. Aí, doutor, tô com falta de ar, né? Exatamente. A questão de alergenos também é importante a gente perguntar sobre a questão do alergenos. Isso aí é na questão de pediatria. Isso aí pode ser alergeno em casa e tudo mais. E se por acaso chegar no paciente que ele está na indústria têxtil e começa a piorar a asma dele, como Ou numa sendo indústria de cimento, né? uma indústria de cimento. Então, portanto, o diagnóstico pode estar asma, certo? Mas ele tem um sobrenome, certo? Você tem que dar o sobrenome a esta doença, ok? Então, a asma ocupacional, uma asma relacionada ao trabalho. E aí, qual que é o principal tratamento neste caso? Asma brônquica ocupacional, né? Asma brônquica infantil, ok? Então, esses pacientes, eles vêm muitas vezes descompensados. E eu quero falar logo aqui para vocês, né? O que você vai fazer aqui? Você vai investigar quando apareceu a localização, intensidade, característica, irradiação, alívio ou piora, né? Com que alivia, com que piora, ok? Sintomas associados. Teve febre, tem dificuldade para respirar, acorda de noite, né? Tem falta de ar de dia, tem falta de ar no exercício físico, né? Esse paciente, ele tá tendo sintomas quantas vezes por semana, quantas vezes por mês? Ele faz uso de algum medicamento? Faz? Bombinha? Quantas vezes ele está usando a bombinha, né? Ok? E evolui, meu amigo. Medicamentos, primeiro episódio, estresse. O que é o estresse na asma, né? Muitas vezes, o simples, a última letra E de estresse ou trauma. Gente, você tem que adaptar na asma. O que é o estresse? Os alergenos, entende? Você tem que ser adaptativo, moldável, rápido, associativo, agiliza. Cérebro ligeiro, gente. Cérebro ligeiro, ok? Vícios, fuma, bebe, usa drogas. Alguém em casa fuma, né? Cozinha com carvão, a lenha, ok? E evolui, tem alergia, cirurgias, as vacinas estão em dias, ok? E evolui. Quando você chega lá nos exames, doutor Douglas, como eu vou fazer para saber se meu filho tem asma, doutor? Como que eu vou saber se esse senhor tem DEPOC? Qual é o bendito exame? Fala para gente, doutor. E aí, pessoal, eu gostaria de passar a bola para vocês aí que estão nos assistindo. Qual que é o principal exame diagnóstico nessas doenças respiratórias, nessas pneumopatias? E qual a diferença da asma para o DEPOC? Manda aí para mim no chat. O Félix Olha, é rápido demais. O doutor esse Félix está Félix. rápido, hein? Ah, e vocês têm que ver ele fazendo estação, meu amigo. Tá, mas qual a diferença? Você tem que saber. O que diferencia? Né? Tem um detalhe. Resposta broncodilatarose. Beleza, é isso. Espirometria, resposta broncodilatarose. Qual é o valor de referência? O INEP, meu amigo, ele não brinca, não. Ele vai te dar uma espirometria lá. E você vai ter que olhar. 0,7, isso, que dá quantos ml? Quantos ml, meu amigo? Fiz o broncodilatador. E deu aumento de 55 ml. Isso é o quê? Né? Se deu aumento de 55 ml, DEPOC, isso. Menos de 200 DEPOC, maior a 200, a gente muitas vezes esclarece uma asma aí. Beleza? Perfeito, Félix. Exatamente. Então, a Estudando clínica, demais. a clínica associada a um exame de função pulmonar, chegamos ao diagnóstico de asma. E aí, qual que é o tratamento? Qual que é o principal tratamento no caso de asma? A gente tem que entender a fisiopatologia da doença, né? É uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores, dos bronquíolos. Então, o principal tratamento é através dos corticoides, exatamente, dos corticoides inalatórios, exatamente.
E aí, como existe essa questão da dispneia associado, adicionamos, então, o beta-2 de longa ação ao tratamento. É claro, existem steps, né? Um paciente, ele não fica no step a vida inteira. Ele dá passo para frente, às vezes regride no tratamento. Tem que associar, talvez, às vezes, um antimuscarínico, né? Para tentar controlar a doença. Portanto, um asma ambulatorial, certo? Damos seguimento no tratamento com corticóide inalatório, com beta-2 de longa ação e de curta ação para resgate, e os corticoides e os antimuscarínicos, desculpa. E aí, se for num contexto de uma asma exacerbada, e aí então já é outro contexto, é um contexto de emergência, que é um outro tema à parte. Aqui a gente está falando ambulatorialmente, ok? Algo mais a Bem, agregar, doutor? quando a gente fala de tratamento de asma, a gente fala em budesonide mais formoterol com salbutamol, bombinha, para resgate em caso de exacerbação, ok? É o novo consenso, ele já indica isso aí, certo? E lá você tem que falar. Se tem emergência, vou falar emergência aqui porque tem que saber, né? Você vai fazer a inalação com salbutamol gotas mais brometo de patrópio gotas, ok? Em torno de 10 a 15 gotas de cada, nebulizações a cada 20 minutos, com corticoide intravenoso, que pode ser a metilprednisolona, ok? Ele vai para casa com prednisona via oral, ok? E mudança nos hábitos, ok? Regulação de ambiente, tá bom? Beleza? Eu enviei um mapa mental para vocês de asma. Não vocês tirar alguma duvidazinha, os mapas são simples, mas são 10. É basicamente o que tem que saber para não se perder. Vamos para frente? Para frente, hipertensão arterial sistêmica. Qual que é o principal método diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica atualmente? É a monitorização residencial da pressão arterial, ok? Ele é o principal, um Holter 24 horas da pressão arterial. 135/85, medido ali nas 24 horas, uma pressão arterial média acima desse valor, já está dado o diagnóstico de hipertensão arterial. Vemos alguns casos que temos que associar um ou dois antipertensivos. Isso vai depender da classificação de risco desse paciente. É um paciente de alto risco, então, portanto, já merece dois antipertensivos de cara. É um paciente de baixo risco, talvez a gente tente mudança de estilo de vida, ou só adiciona um antipertensivo a este paciente. É um tema extremamente grande, complexo, certo? Existem várias nuances desse tema aí, só para a gente relembrar alguns pontos específicos de hipertensão arterial sistêmica e lembrar das outras doenças associadas, diabetes, hipercolesterolemia, a questão da síndrome metabólica, alteração de triglicerídeos, ok? Estar atento a essas outras alterações e tratamento também. As principais complicações do pós-operatório que temos em pacientes que eles chegam, podemos dividir em duas partes. Antes de 3 dias e após 3 dias. Antes dos 3 dias, o principal febre no pós-operatório seria a telectasia, ok? Esse é o principal ponto. A partir de 3 dias, a gente já pode conseguir associar outros diagnósticos, como infecção do sítio cirúrgico, como foi que caiu no tema de 2023 deste ano, certo? Caiu no tema deste ano, infecção do sítio cirúrgico associada a outra complicação, que foi uma endocardite. Se você soubesse bem sobre exame físico, via lá que o paciente tinha um sopro no pós-operatório, se não me engano, estava no 10º dia do pós-operatório, tinha um sopro associado. Então, vocês tinham que pensar nessa questão de uma nova infecção, e nesse caso, uma endocardite, como estava no caso clínico, ok? Bem, eu quero citar um detalhe aqui da hipertensão arterial sistêmica. Gente, na hipertensão arterial sistêmica, eu vou falar porque já estamos na segunda semana, no final da segunda semana, eu já vou começar a explicar esses detalhes para vocês. Que é o que aprova, o que traz pontos, né? Às vezes a pessoa esquece do específico. Aqui você tinha que pedir a pressão arterial nos 2 membros superiores, ok? Com manguito adequado. Você tinha que fazer a ausculta cardíaca nos 4 focos, buscar por refluxo hepato-jugular,
buscar por alterações abdominais, né? Fazer o exame abdominal, ver membros inferiores, né? Enchimento capilar, avaliar esses detalhes, que é o quê? Que é o que está ligado, né, à hipertensão. Bem, em relação às complicações no pós-operatório, né, o doutor falou do quadro de infecção do sítio cirúrgico, que era o caso que estava associado a uma endocardite. Infecções cardíacas, renais, né, respiratórias e do trato urinário, elas são muito comuns no pós-operatório, ok? E a gente tem que estar atento, né, também aos quadros de sepsis, ok? Douglas, o que você tinha falado? Bom, acredito que era isso em relação à infecção do sítio cirúrgico, foi um tema bastante incomum, foi a primeira vez que caiu no Revalida, e ficar atento à questão do tempo, menor a 3 dias, maior a 3 dias, e estar atento a esses diagnósticos diferenciais. Nessa semana começamos com febre amarela, desculpa, febre reumática, ok? A febre reumática tem um antecedente muito importante, que é a amidalite, 2 semanas anteriores, certo? E aí começa com sintomas, com as manifestações de Jones, né? As juntas, a artrite migratória, cardite, nódulos cutâneos, eritema nodoso, coreia de Sydenham, certo? São alguns sintomas, manifestações da febre reumática. Isso aí dentro da pediatria. E a gente sabe que existem as complicações da febre reumática ao longo do tempo, certo? Que é a questão, que é a principal é complicação dessa doença, que são o comprometimento valvar, ok? O comprometimento das válvulas do coração. O principal acometimento é a válvula mitral, ok? No início, ela causa uma insuficiência, e aí, com o tempo, vai causando uma estenose. E o principal tratamento para isso é a questão de uma cirurgia no futuro, né? Portanto, febre reumática pode cair na questão de pediatria ou nas suas complicações dentro de clínica médica, ok? Depois passando para o tema de refluxo gastroesofágico, né, doutor? Só para eu falar aqui um pouco de febre reumática. A gente tem um mnemônico aqui que salva na febre reumática. Jones, o próprio nome já é o mnemônico. J de juntas, poliartrite, artrite. O O, que a gente bota como um coraçãozinho, cardite. O N de nódulos subcutâneos, o E de eritema marginado e o S de Sydenham, Coreia de Sydenham. Tratamento febre reumática. Ácido acetil salicílico, prednisona e a famosa, a cada 21 dias, a nossa penicilina benzatina. Tá bom? Quais são os principais marcadores que você tem pedindo exames complementares que pode indicar febre reumática? Manda pra gente aí. Tem dois príncipes. Três, na verdade. Três que não pode faltar. Não, quatro. Quatro que não pode faltar. A gente tem que, vamos lá, a gente tem que eletrocardiograma, ecocardiograma, ok? A gente precisa de PCR, VHS. Agora os dois, meu amigo, é aslo e antistreptolizina. Esse não pode faltar, esse abençoado. Tá bom? Vamos para frente, Douglas. Ontem trabalhamos sobre o tema de doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença clínica, né? Paciente com pirose, regurgitação a longo tempo, mas ele vem associado a uma dor retroesternal. Pensou em dor retroesternal, tem que lembrar do quê? Lembrar do eletrocardiograma, ok? Vamos lembrar do eletrocardiograma, dor retroesternal. Descartamos uma infecção aguda, aí assim damos seguimento neste paciente, ok? Dor retroesternal. Então, qual que é o principal exame neste caso aqui, para a gente diagnosticar e ver essa questão de esofagite, refluxo gastroesofágico? É a pegametria, porém aqui a gente dá mais importância a um exame que a gente pode olhar e aí colher uma amostra para a gente fazer biópsia e fazer alguns estudos, que é a endoscopia digestiva alta, principal exame para a gente dar diagnóstico e segmento, porque a gente, além de ver, a gente consegue tirar uma amostra dali para ver se a gente não tem uma outra complicação associada ao doença do refluxo. Vimos ontem que aquela paciente tinha esôfago de Barré, na verdade, já tinha evoluído para esôfago de Barré, já tinha uma displasia, portanto, o acompanhamento com a endoscopia tem que ser mais
rigoroso, certo? Mais cuidadoso, através de endoscopias mais frequentes. Devemos lembrar do tratamento da H. pylori também, detalhes que a gente depois fala aqui. Se alguém puder mandar o tratamento da H. pylori aqui nos comentários, seria de importância, valia para a gente. E aí hoje a gente dá seguimento ao tema de doença pulmonar obstrutiva crônica. É isso aí. E vamos para frente. Vamos. Estamos enviando os links aqui. Não pode colocar o teste para H. pylori. Eu quero falar de novo o teste para H. pylori, porque tá tanto, que pode ser que venha a cair, né? Então, amoxicilina 1 grama cada 12, junto com claritromicina 500 cada 12, junto com omeprazol, pantoprazol cada 12, por 2 semanas, 14 dias. E bora para a DEPOC. Olha aí. Calma aí. Vamos fazer aqui. Entrei na porta. Meu nome é Eduardo Belmonte, candidato à reavaliação. Vou ler meu enunciado. Você realizará o atendimento na atenção primária de um homem de 60 anos de idade, vereador, que procura serviço médico devido à tosse que o incapacita e incomoda os familiares. Realiza anamnese, exame físico, exames pertinentes, hipótese diagnóstica, conduta e orientações. Olá, bom dia, meu nome é Eduardo, sou médico de realização e atendimento. Seja bem-vindo, entre, sente-se, fique à vontade. Qual o seu nome, idade, em que você trabalha, né? Você é casado, solteiro, veja aqui que você tem 60 anos, é vereador, né? Como é seu nome? Né? E aí você vai recepcionar o paciente, ok? Viram como que é um início em alta performance direto, limpo, sem enrolar, não. Vai certinho, remando o barco. Então, é um homem, 60 anos, né, idoso já, que tem tosse, que o incapacita. Vamos para frente, vamos ver, Douglas. Calma aí. O que a gente pensa quando a gente vê tosse? Ou é hipertensão descompensada, ou é asma, ou é pneumonia, ou é doença pulmonar obstrutiva crônica, ou... No Brasil, a gente tem que lembrar da tuberculose, certo? Quando vem tosse. Aí vem os infecciosos, né? Aí tem os infecciosos. Pneumonia, resfriados, tuberculose. E qual é o mais novo? Covid, meu amigo. Então, você já tem que estar em mente que, se tiver febre, você já vai direcionar para um lugar, né? Para já limpa. Se tiver muito tempo isso, vai para outro lugar, né? Se cada sintoma que vai associando, você vai limpando o diagnóstico. Você tem que aprender isso, a limpar, né? Chegar ao dia. Porque quando você sabe o diagnóstico, já de início, meu amigo, nada mais te importa. Você só vai catar os pontos. Só catar os pontos. Ao decorrer dos tempos aqui nas lives, vocês vão entender, vocês vão chegar no ponto. Incluso, o Félix, um aluno aqui, ele está nesse nível já. Ele fez aqui já algumas estações com a gente, e ele já está nesse nível. Ele já vê, já sabe diagnóstico, ele nem fala com o paciente direito, ele capta o que tem que captar na anamnese, e depois, ganhar ponto, meu amigo, finalizar a estação, fazer o que tem que ser feito. Vamos lá, Douglas. Bom, a gente hoje tem aqui uma estação que está no YouTube, e a gente poderia assistir essa estação depois, ou vocês acreditam que a gente poderia assistir agora, para a gente ver como é que foi o desenvolvimento dessa estação na hora da prova prática? O que vocês acham? Querem assistir aí a estação nossa? Bota aí, Douglas, a estação para nós assistir. É bom. Quem quer aprovar, quer ver, meu amigo. Quem quer aprovar não tem pena de estudar. Para cima. Bota aí a estação pra gente. Vamos ver. Dá para ver a tela? Aqui para mim aparece normalmente. Tá bom. Para todo mundo começa a ver a tela da estação aqui? O Félix deu ok. O Félix está ligado aí. Então vamos ver como é a estação, ok, na
Fui eu que gravei, tem mais ou menos aqui na nossa cidade, gravei a estação, tem mais ou menos um ano atrás que a gente gravou a estação, né? E vamos ver como foi a minha performance durante a estação de DPLC. Olá, boa tarde, meu nome é Douglas, sou candidato à revalidação. Instruções para o participante, cenário de atuação. Você realizará o atendimento na atenção primária de saúde de um homem de 60 anos de idade, vereador, que procura o serviço médico devido à tosse que o incapacita e incomoda os familiares. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar o atendimento do paciente, interpretar adequadamente os exames pertinentes ao caso, estabelecer a hipótese diagnóstica e realizar o manejo do caso clínico, responder aos questionamentos do paciente simulado. Olá, boa tarde, meu nome é Douglas, sou médico que vai realizar seu atendimento. Qual é o nome do senhor? Boa tarde, doutor. Bom, vimos aqui que qual foi o principal ponto que fizemos nesse paciente, que ele já ganhou ponto só de adentrar. Entrou, leu o caso clínico, se apresentou, perguntou o nome do paciente, idade e tudo mais, e nesse caso aqui já está ganhando ponto, segundo o checklist do INEP, já está ganhando ponto só de se apresentar, perguntar o nome do paciente, ok? Meu nome é Júlio. Júlio. Senhor Júlio, tem quantos anos, Júlio? 60 anos. Sua profissão? Eu sou vereador. Vereador. Bom, Júlio, o que eu poderia te ajudar hoje, Júlio? O que está acontecendo? Ah, doutor, o povo lá em casa tá mandando eu vir aqui já tem uns dias. Eu não queria vir não, sabe? Eu tô com uma tosse braba que piorou esses dias, sabe? Tem piorado e tô tossindo o tempo inteiro, mas já tem um tempo já que eu tô tossindo. Uhum. Tem quanto tempo que o senhor já tosse já? Tem uns 4 anos, doutor, que ela vem piorando, crescendo. 4 anos. E você viu que nesses últimos 4 anos vem piorando essa tosse? Ah, esses dias piorou, não tinha piorado tão rápido, não. Uhum. E como é que é essa tosse? A secreção, como é que é as características? Ah, doutor, é meia seca, sabe? Meia seca. Tem catarro? Às vezes, manhã cedinho, assim, de manhã cedinho, tem, pô. Tem um pouco de catarro, É né? meio amarelado. Uhum. O senhor tá sentindo falta de ar? O fôlego tá curto? Ah, doutor, isso é verdade. Eu percebi que de uns tempos pra cá eu faço uma coisinha assim e fico sem cansado, sem fôlego. Mais ou menos quantos metros você anda assim que você sente mais cansado? Aí eu vou na padaria que dá umas quadras e volto e já tô, assim, falta de ar, dá 2 quadras. Tem dor no peito? Ah, doutor, às vezes pesa, assim, dói. Quando eu respiro bem fundo, assim, dói um pouco mesmo. O senhor tá com febre? Teve febre nesses últimos dias? Doutor, não percebi, não. Não? Não. Ok. O senhor fuma? Fumo, doutor. Fuma. Tem quanto tempo que o senhor fuma? Ah, eu fumo desde os meus 40, eu deve ter uns 20 anos, doutor. 20 anos. O senhor fuma quantos cigarros por dia? Ah, uma carteirinha daquela, hein? Uma carteira daquela. Aham. Certo. O senhor bebe? Eu não bebo, não, doutor. Usa algum tipo de Bebo droga? muito pouco, assim, não bebo. O senhor tem alguma doença? Não que eu saiba, Não. doutor. O senhor teve internado nesses últimos dias? Não. O senhor já teve isso antes alguma vez ou não? Ah, de ficar ruim assim, tanta tosse, não. Não. O senhor toma algum medicamento? Não, doutor. Tem alergia? Não. Não. Não tem nenhuma doença, né, o senhor? Não. Pressão alta, diabetes, nada, né? Não tem nada, doutor. Tá. Na família? Ah, meu pai, ele tinha asma, eu acho. Asma. Asma. Uhum. Minha mãe, filé. Tá bom. Deixa eu ver. Na família já teve alguém com câncer? Não que eu lembro, doutor. Tá. Bom, Júlio, eu gostaria então de realizar o exame físico no senhor. O senhor me permite? Observem que a postura que tem do paciente, do médico, né, que tem inclinado para o paciente, ok? Uma postura, uma pergunta sempre claro, empático, para que nas linguagens que o paciente consiga entender, ok? Observa como tem que ser o direcionamento desses pacientes. Uma fala limpa, Tá bom, então eu né? gostaria de lavar minhas mãos e posicionar a direita do paciente e realizar o exame físico no paciente, com sinais vitais. Gostaria de fazer a ausculta respiratória, o exame físico pulmonar, especialmente cardíaco, e buscar alguma linfonodomegalia, buscar também linfonodomegalia. É isso. A gente tem disponível esse exame? Welcome to Adapted Mind, the Monster Math Daqui uma Academy. pequena Your propaganda. child can make Já estão botando propaganda. Exame físico. O paciente está em bom estado geral, corado, hidratado, dispineico, afebril. Pressão 110/60, normal. Está com 102 de batimento. Está levemente taquicárdico, frequência respiratória de 24, está taquipneico.
está alterado. A saturação de oxigênio está 91, está alterada, tá? O murmúrio vesicular diminuído globalmente, sem ruídos adventícios. Batimentos cardíacos em ritmo regular, bulhas taquicárdicas sem sopros, abdômen plano, normotenso, indolor, sem visceromegalia, extremidades sem edemas. Bom, senhor Júlio, pelo exame físico do senhor, o que o senhor estava me relatando, muito tempo que o senhor fuma, né? Mais de 20 anos fumando uma carteira de cigarro por dia. A gente chega e a gente estabelece o diagnóstico de que é de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? A gente chama de DPOC. E como que você sabe que é isso, doutor? Então, pelo seu histórico de ser fumante crônico, tá? Bastante tempo fumando, e sua tosse, tá aumentando a frequência, e seria mais provável. Mas para isso, a gente precisa também pedir alguns exames para o senhor, tá? Tá bom. Eu gostaria de pedir uma espirometria, pedir uma radiografia de tórax, tá? Uma radiografia de tórax AP, pra gente ver como é que tá seu pulmão também, tá? Radiografia de tórax. Espirometria. Exame que eu esqueci. Bom, a gente vê aqui na espirometria, que a gente chama que é um valor que é o índice de Tifenot, que ele tá menor a 70%. Isso colabora com a gente que é uma doença realmente pulmonar obstrutiva, né? E olhando aqui na sua radiografia de tórax, no seu raio-x, a gente está vendo aqui duas massas. Na verdade, até tem outra massa aqui atrás. E ela passa de 3 centímetros, provavelmente. Bom, com essas imagens aqui, é muito sugestivo de um tumor, senhor Júlio. Tumor, doutor? E o que é isso? Então, não estou dizendo o que é, mas existe uma grande chance que possa ser um câncer. Meu Deus, doutor, e agora? Fica calmo, senhor Júlio. A gente vai cuidar do senhor bem, tá? Todo mundo que tem isso morre logo, doutor. Não, fica tranquilo, tá, senhor Júlio? Doutor. Você quer uma água? Quer que eu chame algum familiar? Não, doutor. Você tá bem? Tô bem, doutor. Tá. Então, é o seguinte, senhor Júlio, a gente precisa passar alguns medicamentos pro senhor, tá? E também a gente precisa encaminhar o senhor para um especialista. Ai, doutor, tô muito triste, doutor. Um especialista seria o pneumologista. E a gente também precisa pedir uma tomografia pra gente ver sobre essa questão dos seus nódulos, tá? Sim. O senhor tem alguma dúvida mais, senhor Júlio? Doutor, eu vou morrer logo? Não, senhor Júlio, o senhor não vai morrer logo, não. Fica tranquilo, senhor Júlio. Fica também, tá? Tá. Então a gente vai fazer isso. A gente precisa passar um medicamento também, que para o senhor melhorar essa falta de ar que o senhor está tendo, a gente precisa passar um broncodilatador. Tá bom. Tá, para o senhor, aquela bombinha que usa em asma, o senhor precisa utilizar aquilo lá. Meu pai usava isso. Então vai ser esse tratamento. A gente precisa falar para o senhor que o senhor precisa parar de fumar. O senhor gostaria de parar de fumar? Ah, doutor, eu até penso parar de fumar, sim. Você pensa em parar de fumar? Então, aqui na nossa unidade a gente conta com vários serviços que a gente pode ajudar o senhor a parar de fumar. Vamos planejar, então, isso, né? Vamos, muito bem, eu gosto assim. Então, vamos fazer esse tratamento que eu falei com o broncodilatador, vou te encaminhar para o especialista. Ele vai provavelmente passar uma tomografia para ver melhor esse nódulo. Quem é o especialista, doutor? Então, a gente vai encaminhar pelo SUS, né? E no SUS ele vai ser um especialista no SUS, né? Eu não conheço. O senhor tem alguma dúvida mais, senhor Júlio? Não, é isso, doutor. Também pedimos foi pedido aqui como o senhor tosse há muito tempo, foi pedido também um exame para tuberculose e veio negativo. O senhor também não tem tuberculose, tá? Tá bom. Então eu considero finalizada a minha estação. Bem, deixa eu fazer uns adendos aqui para vocês verem, até mesmo como o cara que está fazendo todo dia, ele esquece de alguns detalhes. Por isso que é muito, muito importante vocês estarem estudando muito, meu amigo. Por quê? Para vocês não esquecerem, né, de pedir o teste tuberculínico, não esquecer de pedir o teste de resposta ao broncodilatador, os detalhes, algumas coisinhas, né? Investigar bem. Quanto mais você seguir o Simple, o Vevac, o Alicia, melhor vocês vão. A gente tem aí, ó, as massas, provavelmente, uma hiperinsuflação aí, uma retificação dos arcos costais, uma massa, 2 massas, 3 massas. Vai saber quantas mais tem no mediastino, né? Bem, ok.
Vamos... qual é o tratamento, né? Da DEPOC? É broncodilatador, meu amigo. Broncodilatador de longa duração e pode fazer uso do que? A gente pode fazer uso dos corticoides via oral, tá bom? A gente pode estar fazendo uso dos corticoides via oral, tá bem? Se o paciente com DEPOC vem para você com tosse secretiva e tem febre, o que a gente tem que fazer, doutor Douglas? Será que a gente tem que abrir o olho para isso? Exatamente. A gente viu aqui que era uma questão de DPOC no ambulatório. E se por acaso esse DPOC chegar no seu pronto-socorro com febre, falta de ar, o que poderia ser? É uma exacerbação aguda do DPOC. Aí já seria um caso que apareceria para vocês no pronto-socorro, ali na atenção secundária, na emergência, tudo bem? Está atento a essas nuances que cada doença pode trazer para você. Você está numa atenção primária? Provavelmente as condutas são de atenção primária, de encaminhamento intersetorial para autoespecialista. Está no setor de emergência? Vamos dar diagnóstico e tratar a emergência médica, né? Um DPOC exacerbado, da corticoide, internação, ou fornecer oxigênio para esse paciente, tratamento com antibiótico, né? Internar e tudo mais. Então, dependendo do contexto onde vocês estão inseridos, é aonde e vocês vão pensar, abrir uma caixinha aqui na cabeça de vocês e pensar direcionado a essa questão. A gente viu que, mesmo treinando todos os dias, a gente não consegue fazer 100% das estações. No dia associado à ansiedade de vocês, acredito que vocês também nem consigam desenvolver 100%. Então, estar preparado, aprender com os mnemônicos, assistir às estações, praticar todos os dias, fazer um curso presencial, treinar realmente com atores, isso faz total diferença. Vocês devem treinar com atores todo dia, você sentir na pele, você daqui, o ator do outro lado, conversando com ele. É completamente diferente você treinar só ao vivo. Então, ter a oportunidade de fazer um treinamento presencial, isso vai fazer total diferença na sua aprovação, né, doutor? Exato. O antibiótico de escolha é o levofloxacino, o norfloxacino, né? A gente pode estar fazendo escolha desses antibióticos aí no caso de exacerbação no DEPOC. A gente entra com alguns antibióticos mais potentes, né? Ok? Nunca esquecer de indicar sempre para a fisioterapia respiratória também. Bem, a nossa jornada prova prática, a gente vai finalizar ela com os eventos lá no Mabu Curitiba Business, em Curitiba, dia 25 e 26 de novembro, ok? Vamos treinar lá com vocês no primeiro dia, estações realísticas vocês vão fazer, ok? E em Brasília, lá no Gran Mercury Brasília, no Eixo Monumental, dia 29 e 30 de novembro, tá bem? Também, dia 1, treinamento realístico com estações, e dia 2, aulão da revisão de praxe, para a gente ver se a gente acerta aí umas 9 estações esse ano. Né? Começo do ano foram 8 estações, meu amigo. O negócio foi insano. Bem, vamos fazer o caso clínico? Eu gostaria que se candidatassem para fazer o checklist aqui ao vivo. Quem vai se candidatar para a gente hoje aqui? Benízia, Carolina, Islenes, Joalbert, Marcos. Quem vai fazer? Maria Rodrigues, Melissa, Heider, Zoraida. Alguém se candidata? Eita, Félix, você é o cara que vai aprovar de certeza, meu camarada. Alguém se candidata? Félix, vem com a gente. O Félix é o único que fez estações aqui até hoje com a gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Observem. Félix, você... O João Albert está pedindo aqui também.
Você ajeitou o fone? João Albert também aí com a gente. João Albert, quer fazer? Vamos dar o espaço para o João Albert fazer. Quer, João Albert? Opa! Boa noite, boa noite. Boa noite, João Albert. Félix, vamos dar espaço para o João Albert. Você pediu primeiro, mas você já fez algumas vezes. Beleza, colega? João Albert, tá na escuta? Ouve bem? Você escuta bem aí? Fala aí, galera. Você escuta Você bem? pode falar um pouco mais alto para todo mundo escutar no momento da estação, beleza? Você escuta melhor agora? Escuta um pouco melhor. Gente, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, lá no dia, vocês têm que falar alto, alto, porque você tem que entender que você tem que falar lá na mesa, o áudio tem que vir e entrar aqui na câmera, tá bom? Lá no dia, lembra de falar alto, bem alto, beleza? Vamos lá. João Albert, você já fez a prova alguma vez? Não, é minha primeira vez. Nunca fez? Eu vou te enviar os mnemônicos que você tem que seguir para você evoluir. Está colocado no chat. Já colocou aí os mnemônicos, tudo? Já. Beleza. E a sequência é essa aqui, ó. Enviei aí no chat para você. O apito vai soar e você começa, tá bom? Deixa eu cronometrar seu timer aqui. Boa noite. Eu sou o Dr. João Albert Castro, candidato à revalidação. Eu vou ser o doutor que vai fazer o atendimento hoje. Cenário de atuação. Homem de 60 anos de idade, vereador que procura o serviço médico devido a tosse, que o incapacita ou incomoda aos familiares. Realizar a anamnese do paciente, detectar adequadamente os exames pertinentes ao caso, estabelecer hipóteses diagnósticas e realizar o manejo do caso clínico, responder aos questionamentos do paciente simulado. Boa noite. Primeiramente, eu sou o doutor que vai fazer o atendimento hoje. Por favor, por gentileza, pode falar seu nome, sua idade e sua profissão. Oi, doutor. Boa noite. Meu nome é Carlos e eu tenho 60 anos, sou vereador, doutor. Tá certo. Carlos, qual é o sintoma que, por lo que você assiste hoje à consulta? Doutor, hoje eu vim porque eu tô com uma tosse, doutor. E essa tosse está piorando, doutor. Há quanto tempo tem a tosse? Ó, doutor, já tem uns anos, hein, doutor? Deve ter quase uns 4 anos. Tá certo. A tosse, como é que é? Pode descrever a tosse? É produtiva, é seca, moviliza secreções? É seca, doutor, é seca. É seca mesmo. E você tem hábitos tóxicos? Você fuma, bebe, toma alguma droga? Doutor, eu fumo, sabe? Mas é pouquinho, assim, é uma carteira por dia. Só uma por dia. Então, você tem dor torácico? Ai, doutor, às vezes quando eu respiro forte, dói. Dói quando respira forte. A tosse tem algum horário do dia específico ou acontece em qualquer horário do dia? Doutor, ela piora quando eu faço algum exercício físico. Ela piora. É, sim, quando eu caminho, assim, quando eu me movo, ela piora. Ela piora. A tosse só empeora quando faz exercício físico, tá bom? Como? Mora com alguma pessoa que fuma, alguma pessoa com alguma doença crônica, tuberculose? Não Você sofre alguma doença crônica, tipo assim, hipertensão, diabetes, epilepsia, asma, alergia? Não, doutor. Meu pai tinha asma. Só seu pai que teve asma. Em sua infância nunca foi diagnosticado com alergia? Não, doutor.
Tá bom, com seu permiso, vou solicitar permiso para você para começar o exame físico. Vou solicitar sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial, infecção de pele e mucosa, infecção, palpação, ocultação do aparelho respiratório cardiovascular. Ok. Douglas? Aumenta aí, por favor. Bom estado geral, corado, hidratado, disfineico, febril, pressão arterial 110,60, frequência cardíaca 102, frequência respiratória óleo. Você tem uma frequência respiratória um pouco elevada e a frequência cardíaca também. A saturação está um pouco baixa. O aparelho respiratório tem um muro vesicular diminuído globalmente e sem ruídos adventícios. O aparelho cardiovascular, batimentos cardíacos com ritmo regular, bulas taquicárdicas sin sopro. O abdomen está plano, normotenso, sin dolor, sin visceromegalia, extremidades sin edema. Tá bom, eu vou solicitar então, depois de fazer o exame físico, onde tem algumas alterações do aparelho respiratório, um raio-x e uma prova espirométrica com teste para os broncodilatadores. Raio-x de onde? Raio-x do tórax. Perfil. Mostra isso. Tá aí, doutor. Tá. Eu trouxe. O raio-x de tórax mostra o aumento da radiotransparência e hiperinsuflação de seus pulmões, tem a horizontalização das costelas e tem um planamento do diafragma também. Além disso, tem uma massa, uma massa radiopaca no terço superior do pulmão direito, que é sugestiva de uma possível neoplasia. Tem que continuar o estudo aí. Gostaria também de avaliar a espirometria para continuar o estudo. Espirometria com o quê, doutor? Espirometria com teste para broncodilatadores. Qual outro teste, doutor? Gostaria de solicitar também um teste molecular para TB. TB? O que é isso, TB? Tuberculose. Ah, isso. Tá bom, doutor. Tá aqui, eu trouxe. Olha aí. Tá, estou dando uma olhada. Aí a espirometria é sugestiva. Depois de olhar a espirometria, é sugestiva de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é minha hipótese diagnóstica. Respeito ao teste molecular para a tuberculose, foi negativo, tá bom? Então, minha hipótese diagnóstica é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Doutor, o que eu vou fazer para tratar isso, doutor? Eu não quero isso. Tá, o começo do tratamento, principalmente, eu vou solicitar para você cessar o hábito do tabagismo, tem que tomar medidas gerais e cessar o tabagismo. Além disso, eu gostaria de solicitar algumas bombinhas com broncodilatadores de ação prolongada, que é o tratamento de primeira escolha para esta doença. Para continuar o estudo da lesão que tem em o lóbulo direito do pulmão, eu gostaria de solicitar algumas outras provas e encaminhar a você para um pneumologista para solicitar a biópsia da lesão e continuar o estudo, pois é sugestiva de um carcinoma broncógeno. Ai, doutor, você vai me enviar essa massa que você tem, essa lesão, doutor? Isso é o quê, doutor? A imagem é sugestiva, uma imagem redondeada, sugestiva da neoplasia de pulmão, mas você pode ficar tranquilo. Agora eu vou encaminhar pelo especialista, pelo profissional que trata essas doenças, e ainda é uma sugestão, uma hipótese diagnóstica que ainda tem que fechar um diagnóstico com uma biópsia, uma biópsia histológica da lesão que você está precisando, e é o objetivo principal do encaminhamento para o pneumologista. Muito bom. Tá bem, doutor. Tem alguma outra dúvida? Olha, doutor, eu tenho uma dúvida, doutor. Eu vou ter que parar de fumar. E aí, doutor? Eu não consigo parar de fumar. Para isso teremos terapias ocupacionais aqui na consulta. Você, com a ajuda de nossos profissionais, de sua família, em geral, você vai a continuar e vai parar de fumar, tá bom? Tá bom, doutor. Bem, muito bem. Parabéns, Robert. Nesse momento... Quantos minutos? 7h45, ainda tem 2 minutos ainda. Opa, 7 minutos? 7 minutos. Robert, parabéns, muito bem. Você detalhou bem algumas coisas.
Nesse momento, gente, Es eu quero... minha, es Fala, minha João. primeira vez, né? Parabéns. É minha primeira vez. Alguém mais quer? Zoraida. Zoraida. Fala. Libera microfone. Tá, vou Libera apertar o seu- microfone aqui. Levantou a mão, mas o microfone está bloqueado. Alguém gostaria de fazer mais um caso clínico aqui com a gente? Ao vivo? Félix, Raul ou Zoraida? Zoraida, libera seu microfone. Tá bom assim? Opa, tá bom. Então, eu queria falar que, além dessas medidas que melhoram a sobrevida do paciente, né, com DPOC, seria muito importante a vacinação. Colocar a vacina pneumocócica, vacina de Covid, vacina para influenza, fisioterapia respiratória e mudança do estilo de vida, né? Não sei se faltou outra coisa, mas seria importante para complementar um pouquinho o exame. Seria importante, no caso, a fisioterapia respiratória e a vacinação, né? E A vacinação, importantíssimo. isso Exatamente. Alguém é o Félix? Félix, vamos fazer uma estação aqui ao vivo com os detalhes extras aqui. A diferença é que eu vou ler para você, tá bom? Félix, vem comigo, Félix. Tá joia, tá joia. Oi. Dá para escutar bem? Puder baixar o mínimo possível o seu áudio. Dá para aí, tá bem? Porque dá retorno, Félix. Você precisa de um fone, cara. Eu vou conseguir aí a partir do sábado já vou ter. Beleza. Alguém gostaria de fazer a estação? Alguém mais? Zoraida. Libera seu áudio, então. Vem comigo, Zoraida. Libera seu áudio. Oi? Oi. Vamos ficar mais atentos. Vamos tentar fazer mais atentos para a gente não estender tanto as lives. Zoraida, tá atenta, ligada? sim. Tô ligada. Beleza. A diferença é que aqui eu vou ler para você nessa estação, tá bom? Você vai falar que vai ler o enunciado e eu vou ler para você depois que você se apresentar à câmera, tá bom? Tá. Tudo que você pedir, eu vou ler para você, tá bom? É uma variante de EPOC, beleza? 1, 2. Tá. Meu Deus. Quando você ouve o apito, o que você faz? Você não entra na sala e se apresenta para a câmera? Isso. Então, boa Aí tarde. Depois você diz que vai se ler seu enunciado. E eu vou ler para você o enunciado. Depois não, que eu não ler... quero. Eu não quero, fico nervosa. Vem, Félix, então. Vem, Félix. Vem. Desculpa. Aí, desculpa aí o som, eu me comprometo a melhorar essa característica, tá? Beleza. Vamos hoje. Vamos você mesmo, Félix. Vou lá então. Pronto. 1, 2. Feliz Raul Ruiz, candidato à revalidação. Você é médico de uma UPA e recebe paciente masculino, 60 anos de idade, queixa de falta de ar e tosse produtiva com secreção. Nos próximos 10 minutos, realize anamnese, hipótese e tratamento. Oi, boa tarde, meu nome é Félix, sou o médico responsável pelo seu atendimento no dia de hoje. Eu gostaria de saber seu nome, idade, profissão, estado civil, motivo da consulta no dia de hoje. Como posso ajudar o senhor? Oi, doutor. Meu nome é Eduardo, tenho 60 anos. Eu sou Uber, doutor. Eu tô com essa tosse, doutor. Eu tô cansado. E agora ela tá com catarro, doutor. Tá. Eu vou precisar fazer algumas perguntas para eu ter uma melhor apreciação de o que está acontecendo com o senhor. Eu gostaria de saber quando começou essa tosse a primeira vez, como melhora, como piora essa tosse, se essa tosse é seca, se é úmida, ou seja, se tem secreção, qual é a cor da secreção,
Quantas vezes tosse no dia, quantas vezes tosse na semana, de manhã, à noite, à tarde, quantas crises de tosse teve no ano, tá? Se tem, quanto dura essa crise, se ela está interrompendo o sono, se acorda o senhor à noite, se ela impede se alimentar bem. Pode me falar? Doutor, ó, eu já estou uns vários anos, mas como você perguntou, de uma semana para cá ela piorou e ela está, sim, com secreção, doutor. E eu já fui 2 vezes no pronto-socorro esse ano. Tá, toma algum remédio para essa tosse? Toma algum antibiótico? Teve Doutor, algum eu não estou tratamento? tomando nenhum remédio, doutor. Tá, Eu essa só tosse tomo por... losartana, doutor. Ah, losartana. Perfeito. Aí tem mais algum outro sintoma? Tem febre, tem náusea, vômito, diarreia, tontura, decaimento, sudorese, perda de peso não intencional, tem calafrio, falta de ar. Doutor, eu tive calafrio, eu tô com um pouco de falta de ar, eu tive febre, doutor. Eu estou me sentindo quente. O senhor trouxe o cartão de vacina? Cartão de vacinas em dias, Covid, influenza e pneumo em dias. Perfeito. O senhor tem alguma doença? Asma, hipertensão, diabetes, câncer, DPOC já diagnosticada? Doutor, eu sou hipertenso. Tá. Na sua família, alguém mais tem doenças semelhantes, ou seja, semelhantes a esta que eu falei, como hipertensão, asma, diabetes, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica? Doutor, ó, eu não sei não, mas na minha família tem hipertenso e diabetes. Perfeito. Então, toma, além da losartana, toma mais algum outro remédio de uso contínuo? Não consta no script. Tem alergia a algum remédio ou alguma outra coisa, como mudanças no tempo? Não consta no script. Internações, cirurgias prévias? Não consta no script. Falando dos seus hábitos diários de vida, como é a sua alimentação? Você pratica atividade física? A atividade física, ela faz piorar a falta de ar, a tosse? Você está dormindo bem, faz xixi e cocô bem? Eu não faço atividade física para nada, doutor. Eu, quando eu ando muito, é para ir fumar um cigarrinho e às vezes eu bebo uma cervejinha. Tá, então você fuma, você bebe. Quanto você fuma? Quantos cigarros ao dia? Ah, doutor, eu não sei, mas eu pito bastante, hein? É bom. Tem quantos anos fumando? Ah, tem uns 30 para 40 anos. Que quantidade de bebida alcoólica bebe? Não consta no script. É usuário de droga? Não consta no script. Então, eu gostaria de fazer o exame físico, o senhor permite? Permito, doutor. Então, eu gostaria de lavar as minhas mãos, aquecer as minhas mãos, me paramentar com gorro, óculos, luva, máscara e capote. Eu gostaria de me posicionar à direita do paciente, deitar o paciente, avaliar primeiramente sinais vitais. Antes de deitar, eu gostaria também de saber o índice de massa corporal do paciente. Gostaria de ter uma ectoscopia geral, mucosas, pele, mucosas, as cadeias ganglionares das cervicais, da região axilar, supraclavicular, infraclavicular, no aparelho respiratório. Eu gostaria antes do aparelho respiratório, gostaria de fazer otoscopia, ginoscopia, e horoscopia. Gostaria de fazer o exame físico do aparelho cardiorrespiratório, inspeção, palpação, ausculta dos ambos campos pulmonares, lóbulos, campos médios e as bases, tá? Pressão arterial do aparelho cardiovascular. Gostaria de fazer o exame físico do abdômen, inspeção, ausculta, palpação e percussão dos membros inferiores, se tem edema, se tem alterações vasculares, tá bom? Tem o exame físico. Pressão arterial 100 por 70, frequência cardíaca 115, frequência respiratória 25, saturação 89, temperatura 37,6. Dictoscopia paciente dispneico, linfonodos ausentes, rinoscopia, otoscopia sem alterações, inspeção, aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, ausculta com roncos e sibilos. Percussão hipertimpânica, abdômen sem alteração. Olha, aqui tem a frequência cardíaca um pouquinho aumentada, do mesmo jeito que tem um pouquinho aumentada a frequência cardíaca e respiratória, tá? Aí também tem uma alteração que é o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax e tem roncos e sibilos, que são umas alterações do som que faz o ar ao passar pelo pulmão. Geralmente, isso é presente quando tem
uma obstrução do pulmão, tá bom? Eu estou suspeitando que o senhor tem uma obstrução do ar, ou seja, que ou tem o asma ou como não tem antecedentes de asma, eu estou suspeitando uma doença pulmonar obstrutiva crônica, mas eu vou precisar fazer alguns exames para confirmar o meu diagnóstico, tá bom? Temperatura 37,5. Tá bom, doutor. Tem febre, não, tem febre, aí tem febre. Eu vou passar imediatamente uma dipirona para baixar a sua febre, tá bom? Tá bom. Aí vou precisar dos exames, um hemograma completo, vou precisar um raio-x, pedir um raio-x de tórax anteroposterior, vou precisar de uma tomografia se tem acessibilidade, vou precisar fazer uma espirometria, um teste molecular rápido para tuberculose, vou precisar fazer um eletrocardiograma, vou precisar fazer um teste de escarro, tá bom? Agora e ao dia seguinte, tá? E vou precisar, tem esses exames à mão? Tenho. Hemograma completo, leucocitos, 12.000. Gasometria, pH 7,2. PCO2, 55, com referência de acidose respiratória. BNP 65, cultura de escarro em análise, teste para COVID negativo. Radiografia de tórax posterior anterior e perfil, hiperinsuflação com redução do diâmetro cardíaco e aumento dos espaços intercostais. Tá. Eu estou suspeitando que o senhor tem número diagnóstico, ou seja, tem várias alterações aqui nos exames, tá bom? Aí o senhor tem, neste momento, tem uma infecção nos pulmões, tá bom? E é a causa da descompensação da doença pulmonar obstrutiva crônica que o senhor tinha de base, tá? A espirometria, não lembro aí, ou seja, tem uma alteração aí, tem uma leucocitose com desvio à esquerda, tá? Que está falando da infecção. E na gasometria também ficou alterada, tá? E pero é um transtorno aí do intercâmbio gaseoso aí nos pulmões, que está acontecendo isso. Tudo está relacionado com a doença pulmonar obstrutiva crônica que tem de base, que foi descompensada pela infecção, tá bom? Aí eu vou passar, eu vou precisar passar um tratamento antibiótico com levofloxacino, vou precisar passar medidas antitérmicas, dipirona, vou precisar passar, o senhor vai ficar internado, ou seja, o tratamento vai ser feito em internação porque tem acidose, tá? Uma acidose respiratória que tem um desequilíbrio hidroeletrolítico que tem que ser corrigido, tá bom? Então, vou passar antipirético, via oral normal, vai ficar internado aqui, como eu falei, dipirona, levofloxacino como antibiótico, antiemético. Vou passar nebulização com broncodilatadores, salbutamol agora, tá bom? E corticoide inalatório também, com budesonida, tá bom? Aí vou passar também o Atrovent, tá? Que é o ipratrópio, tá bom? Que é um anticolinesterásico, tá? Um anticolinérgico de longa duração, tá bom? E o senhor tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida, doutor. Depois que o senhor termine o tratamento, vai precisar voltar aí à sua área de saúde para continuar a observação, tá bom? Perfeito. Tá bem. Doutor Félix, muito bom. Você executa numa qualidade absurda. Você viu que um pouquinho que você falou de umas coisinhas que não devia ter falado, mas você deu uma embananadinha, lá no final te falta esses 15, 20 segundos, ok? E muitas vezes você não tem que explicar tanto para o paciente, você tem que falar. Eu vou passar dipirona, vou passar nebulização com salbutamol e patrópico, 15 gotas cada um, de 20 em 20 minutos, vou passar um antibiótico, levofloxacino, vou passar um anti-inflamatório também para o senhor, tá bom? E vou encaminhar para o pneumologista. E você está com infecção respiratória, provavelmente é o que está exacerbando o quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica que o senhor já tem, tá bem? Entende? Evoluir. Seu Félix, muito bom, gente. Isso é execução em alta performance. O seu Félix, ele tá para perfeição, pouquinha coisa, meu amigo. Tá bom? Muito, muito bom. Gostaria de agregar, alguém gostaria de perguntar algo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? É o momento, tá bom? Dr. Douglas? Bom,
acredito que vamos finalizar por hoje o aprendizado aqui, mais quase 1h30 de live, e seguimos forte aqui aprendendo hoje. Agradecer a oportunidade e o tempo de vocês aqui, é um grande prazer estar ensinando vocês, e na próxima semana, acredito que a gente vai fazer lives surpresas também ao longo aí da semana. A gente vai programar a nossa jornada da seguinte semana para vocês, estar com o melhor conteúdo e o conteúdo que mais aprova, tá? Um grande abraço para vocês, bom treinamento, vamos mandar checklist, vamos interagir aqui no chat também, no grupo fechado do WhatsApp. Manda para o amigo de vocês, que também está nessa jornada, está querendo aprender, está querendo se aprimorar, está querendo sair na frente, está querendo aprender o treinamento de checklist em alta performance, ok? Um grande abraço para vocês, tenham uma ótima noite, até mais. Até mais. Dr. Gabriel Bastos presente aí com a gente. Bem, é muito importante falar alto. O Dr. Gabriel falou que a voz tem que ser escutada no vídeo do colega do lado. O cara que está fazendo a estação lá do lado, isso mesmo. Meu amigo, eu falava tão alto que na minha terceira estação, a chefe de estações, ela veio falar para mim, doutor, você está atrapalhando os alunos do lado. Eles estão falando muito alto. Depois lá fora, o cara falou, meu amigo, na estação de Gota, se não fosse você, eu não sei não o que seria de mim. Que eu falei Gota tão alto, isso aqui é Gota, meu amigo. O cara falou que entrou na estação feliz, já sabia que era Gota, já entrou com as coisas na mente. Então, você tem que falar alto mesmo. Não tenha vergonha, não tenha receio de nada, ok? Quem tá lá só para fazer o trabalho deles. Eles não sabem da importância que tem para vocês, ok? A aprovação, ok? Lê só os que ficam alterados. Fala o que está alterado somente. Tá bem? O que está alterado você exalta. Beleza? Aí, a galera gostou. Estamos aí ainda. Grande abraço para vocês. Excelente noite. Vamos fazer a prova em Brasília e Curitiba. Vem para o curso presencial. Vocês vão aprovar. Quem está aqui no início aprova. Todo mundo aprovou nas outras. Vocês vão aprovar também. Beleza? Quem não assistiu os outros vídeos, os passados, eles estão na íntegra, estão no YouTube, estão aí. Quem é gente boa aí, pega e reencaminha todos os dados que já foi enviado no grupo lá no treino checklist da AlphaMed, AlphaMed prova prática, vou até mudar aqui agora, treinamento AlphaMed, treinamento AlphaMed, prova prática. Aí encaminha para a galera que entrou agora, entrou umas 20 pessoas hoje, reencaminha todos os mapas, todos os checklists, todos os mnemônicos. Você que vai fazer isso, reencaminhar, você aproveita e vai lendo eles. Gente, entenda, gente. Vocês precisam estudar anormalmente. Anormal tem que ser o estudo. Vocês têm que estudar de manhã, tarde, noite. Gente, vocês podem ficar milionários daqui 2 meses. É só aprovar, meu amigo. Chega lá, cara, você pode chegar lá sabendo em alta performance, sabendo de verdade.